Hola, sean bienvenidos a nuestra clase de español. Yo soy el profesor Rafael y hoy día vamos a hablar un poco sobre Machu Picchu, cómo pedir en un restaurante y cómo hacer la reserva en un hotel. Bien, mira aquí en el slide un poco sobre la ciudad de Machu Picchu. Bien, Machu Picchu, em quechua, Velha Montanha, também chamada de Cidade Perdida dos Incas. É uma cidade pré-colombiana, bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atualmente o Peru. Foi construída no século XV, sobre as ordens de Pachacuti. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, que devido à sua original localização e características geológicas, quer devido à sua redescoberta tardia em 1911, apenas cerca de 30% da cidade é de construção original, o restante foi reconstruído. Na nossa aula passada, falamos um pouco sobre a chegada dos espanhóis no que hoje se chama Peru. Era um local povoado por incas e que, com esse processo de colonização, foi se dissipando com o passar dos anos. A mesma coisa aconteceu com a cidade de Machu Picchu. Bem, aqui no slide mostra pra gente essa fase do redescobrimento. Foi o professor norte-americano Hiram Bingham quem, à frente de uma expedição da Universidade de Yale, redescobriu e apresentou ao mundo Machu Picchu em 24 de julho de 1911. Anteriormente a esses fatos, se falava sobre uma cidade perdida, que poucos sabiam sobre ela, ou que quase nada se sabia sobre ela. O professor Hiram, então, montou uma expedição que durou meses pelo rio Urubamba, que atualmente é o Peru, onde, depois de algum tempo, chegaram ao que seria Machu Picchu. Essa visão que nós temos hoje, turística, da cidade, não foi a mesma vista na época em que chegou. Aí no slide mostra pra gente a primeira foto tirada nesse período. É uma foto preto e branco, afinal era do ano de 1911, então nós conseguimos ver que, mesmo sendo uma imagem preto e branco, nós percebemos que a estrutura da cidade é diferente. Isso ocorre porque Machu Picchu sofreu, durante esse período, reformas, reconstruções. Então, uma parte dela foi reconstruída para que pudesse receber turistas, que no início dos anos 50, 70 estavam alvoroçados, querendo saber um pouco mais sobre essa cidade inca. Bom, Machu Picchu está dividido basicamente em duas regiões. Uma região urbana e uma região rural, né, agrícola. Aparecem no slide para vocês essas divisões. No canto direito, nós vemos aí uma parte verde, que seria a parte agrícola, onde eram feitas as plantações e tudo isso. Do lado esquerdo, aparece para a gente a divisão de como seriam bairros, né? A cidade de Machu Picchu era uma cidade muito bem estruturada. Então lá eu tinha a Pedra Sagrada, eu tinha a região que ficavam os reis da época. Então isso tudo era muito bem dividido dentro dessa cidade. Os incas eram muito conhecidos por serem bons arquitetos, né, bons construtores. Então, é uma cidade muito bem estruturada. Dizem que a montagem original das pedras não se passa uma faca de um lado ao outro, porque é feito de uma maneira tão perfeita, de um encaixe tão perfeito, que isso é impossível de acontecer. Diferente das construções, das reconstruções, das reformas que foram feitas, onde isso já não é tão visível. A gente percebe a diferença da mão de obra inca da época e a diferença da mão de obra atual que foi feita nessa reconstrução. Bom, o turismo em Machu Picchu é extremamente difundido por todo o mundo. Pessoas de vários países buscam Machu Picchu como um destino turístico por vários motivos. O principal é o histórico, não é? Temos aqui no texto: quando ir a Machu Picchu? Os meses de maio a outubro são os melhores para viajar com destino ao Peru e conhecer os vestígios do legado Inca. Como Machu Picchu? Isso porque é o período com a menor quantidade de chuvas,
já que dezembro a março chove muito e o parque é fechado. A temperatura média na região é de 20 graus, com mínima de 0 graus no inverno. Ou seja, não posso visitar Machu Picchu durante todo o ano, porque determinado período do ano, de maio a outubro, é permitido, porque seria o verão. Fora disso, não, o parque vai estar fechado por condições climáticas. É uma altura onde o clima não ajuda muito. Então, período de chuva, o parque vai estar fechado e você não pode visitar ele. Cusco é a cidade base para quem quer conhecer Machu Picchu. Lembrando que Machu Picchu não é uma cidade povoada, é uma cidade turística de visita que você vai durante o dia e retorna no final. Não se pode ficar lá nem dormir lá. A cidade que nós temos como base seria a cidade de Cusco, que fica um pouco antes. Olha aí no texto. Cusco, berço do Império Inca e da colonização espanhola nos Andes peruanos. Cusco mescla a cultura viva dos dois povos e guarda com orgulho a beleza dos misteriosos sítios arqueológicos Inti Raymi, Festival do Sol, que é muito conhecido, e é o seu maior evento. Na imagem, nós conseguimos ver La Plaza Mayor de Cusco, e ao lado a gente tem o trem para Machu Picchu, que é uma das formas de acesso para poder conhecer o Vale Sagrado lá em Machu Picchu. Você pode ir de trem também, tá bom? Machu Picchu e Cusco têm uma ligação muito forte. Por quê? Cusco é a base. Se a pessoa quer conhecer Machu Picchu, quer chegar até Machu Picchu, automaticamente ela vai ter que se hospedar na cidade de Cusco, porque essa viagem é um pouco complicada de você fazer em um único dia. E como fazer essa reserva em um hotel? É isso que a gente vai ver agora. Bom, para fazer uma reserva em hotel, olha aí no slide. Primeiro eu vou precisar de dados personais, seus dados pessoais, suas informações pessoais. Segunda coisa, eu vou querer saber o tipo de habitação, tipo de quarto que você vai querer. Essa variação de tipo de quarto pode ser habitação individual, ou seja, onde eu vou ter somente uma cama. Posso ter habitação doble, onde eu vou ter uma cama de casal, uma cama grande, ou 2 camas de solteiro. Vou ter também habitação triple, onde eu vou ter 3 camas de solteiro, ou uma cama de casal e uma cama de solteiro. A ideia é que possa caber 1, 2 ou 3 pessoas. Existem também outros tipos de quartos que podem fazer reserva, como o que conhecemos como flat ou outras coisas. Esses vão vir com cozinha, sala e tudo mais equipado. Só que uma pessoa que está numa viagem como essa, ela não está muito afim disso, ela quer uma coisa mais simples, até porque ela vai passar o dia fora, conhecendo pontos turísticos e tudo isso. Então, para eu poder reservar uma habitação individual, habitação doble ou habitação triple. Antes disso, passei todos os meus dados pessoais para o hotel, nome, sobrenome, apelido em espanhol. Bom, outra coisa muito importante é o tipo de pensão. O que seria o tipo de pensão? Quais são os alimentos e o que eu vou usufruir desse pacote do hotel? Tenho aqui alguns tipos. Primeiro, solo desayuno. Solo desayuno seria somente o café da manhã. Tenho aí media pensión, meia pensão. Seria o café da manhã e a janta. E pensión completa. Aí eu teria o café da manhã, o almoço e a janta. El desayuno, el almuerzo e la cena. Qual que é o mais utilizado e qual que é o mais comum? Normalmente, quando se viaja para países como o Peru, as pessoas pedem normalmente media pensión. Por quê? Se hace el desayuno, se toma o café da manhã durante o período da manhã e se janta, porque durante o período do dia a pessoa pode almoçar em algum restaurante fora. Então o hotel muitas vezes oferece esse tipo de serviço, bom? Outra informação que você vai ter para dar para o hotel é para quanto tempo? Quanto tempo tu queres quedar no hotel? Quanto tempo você quer ficar no hotel? E aí você vai dizer se é 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias, vai depender da sua estadia. E outra coisa que devemos informar é a forma de pagamento. Se eu quero pagar em efetivo, em dinheiro vivo, ou em tarjeta de crédito.
Hoje em dia, com o avanço tecnológico, é muito comum as pessoas fazerem reservas por internet. Somente chegar no seu destino e usufruir de tudo aquilo que reservou com antecedência. Então é mais fácil também. Então, dentro desse contexto de fazer uma reserva no hotel, eu preciso, primeiro, informar os dados pessoais. Segundo, dizer o tipo de habitação, o tipo de quarto que eu quero. Terceiro, o tipo de pensão, ou seja, quais alimentações eu vou usufruir do hotel. E a forma de pagamento. Lembrando mais uma vez que tudo isso pode ser feito também através de internet de uma forma mais facilitada. Chegando em um país turístico, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é conhecer a gastronomia. E aí entra a principal dificuldade, principalmente de brasileiros que chegam a países hispanos, que falam língua espanhola, que é em pedir uma comida. Como que eu faço isso? Bom, aí no slide aparece para vocês el menú, que seria o cardápio. É um cardápio peruano, com comidas peruanas, escrita em espanhol. Como que eu vou fazer esse pedido? Um cardápio, ele normalmente se divide em primeiro prato, segundo prato, bebidas, postre, prato único. Primeiro prato seria a entrada, uma sopa, uma salada, alguma coisa. Segundo prato seria aí o prato principal. Pode ser uma carne, um frango, um pollo. Então, bebidas. Postre é o que viria depois, seria sobremesa. E por último aí eu tenho o prato único. São os pratos que não necessitam de uma entrada, por exemplo, como um ceviche ou alguma coisa que somente aquele prato já sirva. Como que eu vou fazer esse pedido? Aparece aí pra gente a primeira coisa que é para chamar el camarero, para chamar o garçom. Eu posso dizer camarero, por favor, ou mesero, por favor. Existem duas possibilidades de se falar garçom. Posso chamar de camarero ou mesero. Alguns países podem tratar também como moço, mas isso é um pouco diferente em alguns lugares. Segunda coisa, para pedir essa alimentação. Eu posso dizer, para mim, de primeiro, uma sopa. De segundo, um pollo a la brasa, um frango na brasa, um frango assado. De postre, um pastel de chocolate, um bolo de chocolate. E para beber, uma gaseosa, um refrigerante. Bom, vamos agora para algumas práticas do que a gente viu nessa aula. Primeira coisa, sobre Machu Picchu. Señala lo que es verdadero y lo que es falso. Primeira coisa, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo. Sí, Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo. Foi juntamente com Cristo Redentor, se não me engano, no ano de 2007, onde Machu Picchu foi elevada ao posto de 7 maravilhas, de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Segunda situação, solo hay una manera de llegar a Machu Picchu, que es en tren, que sale desde Cusco. Essa é uma das opções. Eu posso muito bem chegar a Machu Picchu de carro ou com algum outro meio de transporte que o local ofereça, não necessariamente somente no trem. O trem é a opção mais elegante, mais cara, mais confortável, mas não é a única. Terceira situação, Machu Picchu significa montanha verde. Não, Machu Picchu significa montanha velha, a mais antiga. Quarta situação, Machu Picchu foi redescoberta em 1911 por um professor americano. Sim, foi um professor americano da Universidade de Yale que criou essa busca por Machu Picchu e encontrou lá no ano de 1911. Número 5. ¿Se puede visitar Machu Picchu durante todo el año? Não, não posso visitar durante todo o ano. Existe um período de chuvas fortes na região e esse período o parque vai estar fechado para visitas. Segunda situação. Nós temos aqui algumas imagens que vão remeter ao restaurante ou a como fazer a reserva no hotel. Vamos tentar relembrar aí um pouco desse vocabulário. Primeira imagem aparece 2 camas para a gente. Isso quer dizer habitación doble, ou seja, um quarto para 2 pessoas. Segunda imagem aparece para a gente lá tarjeta de crédito, cartão de crédito.
Pouco mais abaixo aparece el menú, o cardápio. E ao lado, el camarero, ou el mesero. Bom, a língua espanhola permite que conheçamos uma infinidade de possibilidades que não se limitam somente à gramática. Busque sempre aprender novos vocábulos para que isso ocorra de maneira onde o engrandecimento pessoal ocorra nas situações mais diversas. Ou seja, a língua espanhola não é somente gramática. Existem situações no cotidiano que você vai necessitar utilizar ela, como, por exemplo, uma viagem. Muito obrigado, e para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima!